Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, louvado seja o nome do Senhor, diretamente do estúdio da Web Rádio ZN Litoral, mais um programa, a Bíblia e você. Eu, irmão Diácono Carlos Souza, glória a Deus, com alegria no coração para mais um momento de meditação da palavra, um momento de oração, um momento de fé. Glória a Deus por isso, né? Diretamente aqui, né, nos estúdios, dos microfones, para a sua casa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Você talvez deva estar se perguntando, cadê o irmão Emanuel Alan? Glória a Deus. O que aconteceu? O irmão Emanuel Alan teve seus assuntos hoje em particular para resolver. Por esse motivo, estou eu, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, glória a Deus. Porém, glória a Deus por todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor, né? Quero já começar com uma oração, aleluia, Jesus. E então iremos, né, para o nosso Salmos do dia, né? Então convido você, desde já, a estar orando juntamente comigo, né, pela nossa família, por esse programa, que o conteúdo de hoje venha servir de vida, saúde, de cura, de renovo para a minha e para a sua vida. Oremos. Soberano Deus, nesse momento, Pai, nos apresentamos perante Ti, Senhor, apresentamos esse programa, Pai amado, que o conteúdo, Senhor, que vier a sair, Senhor, desse programa, Pai amado, venha a ser conteúdo de direção, de instrução, Pai amado, Pai, de edificação, que venha trazer vida, que venha trazer paz, alegria, que venha trazer amor, Pai amado, Senhor, a cada um, Pai amado. Também, Senhor, apresento, Pai, para uma das famílias, Senhor, aos meus irmãos, Pai, que estarão nos acompanhando, nos ouvindo, Pai amado, que o Senhor venha abençoar cada um, Pai amado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Desde já, eu peço a você, compartilhe, né, comente, deixe seus pedidos, deixe seus comentários. Aleluia, Jesus. Estaremos aqui no nosso bate-papo. Eu e você, você e eu. Aleluias, glória a Deus. Desde já quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, nossa irmã Cristiane Reinaldo. A paz, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quero já deixar para vocês uma palavra de fé, os nossos salmos, nosso tradicional Salmo do dia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Salmo do dia hoje vai se encontrar no Salmo de número 46. Louvado seja o nome do Senhor, que vai nos dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vide, contemplai as obras do Senhor, que as desolações têm feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra.
O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Por esta palavra. Boa é esta palavra. Glória a Deus. Está aqui, né? A palavra que o Deus, ele é nosso refúgio, nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Então, meu irmão, minha irmã, você que está talvez passando por um momento de angústia, tá aí. Deus, ele é o seu refúgio, ele é o seu socorro, ele é a sua fortaleza. Quando tudo estiver desmoronando, aleluia, lembre-se que há um Deus todo-poderoso, aleluia. E ele também tem preparado morada, e essa morada ela não se abala de jeito nenhum, de forma nenhuma. E o Deus é o Deus que faz cessar guerras. Então não sei qual é a guerra que você está passando hoje, não sei qual é a tribulação que você está passando hoje, não sei qual é a dificuldade, um momento difícil. Porém, Deus, ele faz cessar a guerra, ele faz cessar a tribulação, ele faz cessar a tempestade que você está passando, a tormenta que você está passando, e ele será exaltado na sua vida. Então, fique com essa palavra em nome de Jesus, com os salmos. Aleluia, glória a Deus. Também está aqui conosco nosso pastor Leonardo. Pai do Senhor, meu irmão, que Deus abençoe. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe seu comentário. É uma honra para mim, né, ter a presença do Senhor aí, né, dando um oi aí, dando a paz. Né? Que Deus abençoe aí sua vida, sua família, seu ministério. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Verdade, pastor. Palavra abençoada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abençoado também é o nosso patrocinador, pastor Léo. Pastor Léo, nosso patrocinador é abençoado. Vital Embalagens. Glória a Deus. Tudo que precisar, né? O seu bolo de pote, as suas tortinhas, os mousses, marmita, tudo o que você precisar. Na Vital Embalagens tem. Onde se encontra? Se encontra lá no centro de Santos, na Praça José Bonifácio, número 32. Aleluia, Jesus. Irmão, como que eu faço para entrar em contato com o Vital? É simples. 3222-2203. Repetindo, 3222-2203. WhatsApp 996-295475. Repetindo, 996-295475. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Está aí, nosso patrocinador Vital Embalagens, com todas as embalagens que você precisar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Né? E agradecer ao nosso patrocinador que tem sido bênção em nossas vidas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmãos, eu quero deixar aqui para vocês hoje uma meditação em Juízes, capítulo de número 5. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 6, perdão. Olha, olhei aqui 5, mas é o 6. Enquanto você abre sua Bíblia na sua casa, eu quero deixar um convite para você. Dia 30 de novembro, isso mesmo, dia 30 de novembro, na congregação de Barreirinha, Ministério de Santos, teremos o nosso culto com os novos convertidos. Aleluia. Então, anote na sua agenda, dia 30 de novembro, na congregação de Barreirinha, Ministério de Santos, setor 5, né, dirigente evangelista Valdir, justamente com a missionária Sinete. Lá teremos o nosso culto, glória a Deus, com os novos convertidos. Então, você que ama esse trabalho, você que ama essa obra, você que ama almas, está aí o nosso convite. Aleluia, Jesus. Vai estar lá na Barreirinha, glória a Deus, adorando a Deus com os novos convertidos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso mesmo, pastor Léo. Vai lá
né? Aleluia, glória a Deus, tem de tudo, tá? Você que abriu sua Bíblia, vamos ler aqui, Juízes, capítulo de número 6, verso de número 11. Uma palavra para o meu, para o seu coração, onde o título é: O anjo fala com Gideão. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no largar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa é esta palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro de Juízes, ele é um livro lindo, é um livro maravilhoso. Ele é um livro que vai trazer muito sobre o nosso dia a dia, questão social, né, questão familiar, né, questão pessoal, né? Eu costumo chegar a esse livro assim. É interessante, irmãos, que o livro de Juízes, ele vai nos mostrar que houve várias batalhas, né? Que houve guerras, né? E isso é normal, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é a guerra, não sei qual é a batalha que você passa, qual é a dificuldade que você passa, mas isso é natural da vida humana, é natural do ser humano, porque nós podemos ver que havia alguns juízes que se passou, e boa parte desses juízes cometeram erros, falharam, né? Não administraram bem o seu povo, né? A qual Deus confiou a eles. E quando eu vejo que a grande maioria desses homens, eles falharam em administrar, em cuidar do seu povo, eu enxergo como a falibilidade, né, humana, né? O homem, ele é falho, e na maioria das vezes, de 0 a 10, um homem vai errar 8, 7, sempre, né, vai ter uma margem maior de erros do que de acerto, porque o homem, assim, ele tem a tendência à carne, ele tem a tendência a julgar pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, né? Tem a sua parcialidade, muitas das vezes, né? Se equivoca em seus julgamentos. Então, o índice do ser humano, o índice do homem, o índice de um líder, né, de alguém que tem uma responsabilidade sobre outras pessoas, de errar, é muito grande. É mais fácil de ter mais erros do que acertos. O livro de Juízes também vai mostrar homens, em sua minoria, que fizeram o que era bom e o que era reto aos olhos do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O cenário aqui, irmãos, que nós podemos ver na leitura, é um cenário que Israel,
Ele vinha aproximadamente há 7 anos sendo escravizados, sendo subjugados pelos midianitas, que era o povo inimigo, né? E, e esse cativeiro que se teve sobre Israel veio justamente pelos erros do homem. Por um homem querer muitas vezes agir sozinho, glória a Deus, por querer agir sozinho, por querer não querer consultar a Deus. E a consequência veio, né? A quebra da liberdade deles. Eu não sei qual é o medianita hoje na sua vida, né? O medianita na nossa vida pode ser muita coisa, né? Que pode nos trazer um cativeiro, um aprisionamento, uma falta de liberdade, uma falta de alegria, uma falta de paz, né? Não sei qual é esse medianita na sua vida hoje. Não sei se são as contas que você tem a pagar, que você não consegue pagar. Não sei se é alguma enfermidade na sua vida, ou em algum parente próximo, um amigo. Não sei se é uma crise no seu casamento. Não sei se é uma crise na sua casa. Não sei se é a dependência química, né? Não sei se é o problema com jogos. Ou seja, o ser humano ele tem muitas questões, muitos problemas, né? E que acabam subjugando suas vidas. O homem, em algum momento, não souber administrar essas áreas de sua vida, né? E no versículo 11, então, entra um ponto interessante que vai nos trazer algumas reflexões, algumas direções, algumas diretrizes, aleluia, Jesus, sobre isso. Antes de continuar, eu quero aqui cumprimentar com a paz do Senhor nossa irmã Rosana, nossa irmã Luciana Maria, quem mais que está aqui? Pastor Leonardo aqui dizendo também, vamos para cima, aleluia, verdade, pastor. Então, minhas irmãs, pastor Leonardo, né, que Deus abençoe vocês, continue conosco, deixe seus comentários, né, aleluia, compartilhem, divulguem, né, vamos anunciar a palavra do Senhor, cai para cima aqui com ousadia, né, isso mesmo, irmão, isso mesmo, pastor, aleluia, Jesus. Então, meu irmão, continuando aqui, o verso 11 vai entrar dizendo que o anjo do Senhor veio e assentou-se, né? Ou seja, ele se apresentou a Gideão. É interessante que nos momentos de crise, Deus sempre vai enviar o anjo dele, né? Deus vai sempre enviar o socorro, como nós lemos em Salmo, né? No Salmo 46, que nós acabamos de ler agora há pouco, vai dizer que ele é o socorro bem presente na angústia, ele é a nossa fortaleza, né? E o Salmo 46, ele vai se fazer verdade quando nós vemos, então, ele entrando agora com a provisão através da vida de Gideão. Então, ele vai se apresentar a Gideão, ele vai apresentar o anjo do Senhor, né? Ele se apresenta agora a Gideão, né? E é interessante que Gideão está fazendo... O que Gideão está fazendo? Ele está malhando o trigo no lagar. Por que Gideão estava malhando o trigo no lagar? É simples, irmãos. O que acontecia? Os midianitas, eles vinham, saqueavam tudo, não deixavam nenhum tipo de suprimento para o povo israelita. Então, o povo perecia de fome. Então, Gideão, sabendo disso, então o que ele fez? Ele foi malhar o trigo no lagar. O lagar se produzia o vinho. Era uma pedra, né, mais ou menos de 2 metros por 1,40 m, aproximadamente de fundura. Tinha, que era feita, né, que era posta sobre ali uma rocha. Tinha uma espécie de um veio, de um furo embaixo. Então, os homens, os servos, né, da proprietária da fazenda, eles ficavam pisando nas uvas, saía aquele suco da uva por baixo, então se aproveitava o suco da uva. Era isso que era o largar, né? E o largar não se dá para fazer
Não é algo de se fazer o trigo, de se malhar o trigo, porque o trigo ele era na eira. O que era a eira? A eira era um espaço que ele era aberto, que tinha que articular o ar, articular o vento, porque quando eles fossem fazer a separação do trigo, facilitaria o trabalho deles. Então veja a dificuldade que Gideão está tendo, aleluia, Jesus, para poder manter o suprimento, para poder esconder o suprimento dos midianitas, né? Irmão, a segunda lição que nós temos que tirar aqui é que, independente da crise, independente das dificuldades que nós teremos, temos que entender que nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta. Gideão ele não ficou só dependendo dos juízes da época, dos sacerdotes, de seu pai. Não. Gideão, ele fez a parte dele. Então, que você, possamos fazer individualmente a nossa parte. Muitas das vezes as pessoas ficam transmitindo as suas responsabilidades para políticos, né? Fica transmitindo a sua responsabilidade para pastores, para líderes, né? O esposo muitas vezes transfere a sua responsabilidade para a esposa transfere a sua responsabilidade para o esposo, em momentos de crise, em momentos de dificuldade. E aí cada um se esquece de fazer a sua parte. E Gideão está fazendo isso. Gideão, ele está, então, o largar, ele era um lugar escondido no vinharal, na fazenda. Era um lugar de difícil acesso, além daquele que trabalhava ali, além daquele que conhecia a terra. Então, a terra, Deus deu para você. Você conhece a terra, você sabe onde esconder o alimento, você sabe onde guardar, onde proteger o suprimento. E está aqui a palavra do Senhor, a sua fé, a sua esperança. Isso Deus deu para você guardar, para você proteger. A sua congregação, a sua igreja. Deus deu isso, a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento. Deus ele entregou para você proteger dos midianitas. Quem é os midianitas? O midianita, muitas das vezes, pode ser na minha e pode ser na sua vida, aquela amizade interesseira, aquela pessoa falsa, aquela pessoa que só quer saber o que você tem para tomar o que você tem e para não deixar nada. Quantas amizades, quantas são nocivas, porque elas entram, elas muitas vezes tomam de tudo, são invejosas, atrasa o seu lado, atrasa a sua vida, e depois ela sai e não deixa nada. Você às vezes sai de uma amizade com depressão, com raiva, com rancor, com mágoa. Por quê? Porque você não soube proteger, não soube guardar, não soube esconder aquilo que Deus deu para você cuidar. Quantas pessoas, muitas das vezes, perdem seus casamentos porque não protege o seu relacionamento, não guarda, né, o seu casamento. E às vezes permite até que pessoas mal intencionadas venham para o seu casamento. E assim, dentro da sua casa, nós podemos ver na história da Bíblia que teve um rei que abriu as suas portas para mostrar a sua riqueza, o seu tesouro. E o que aconteceu? Ele foi saqueado, ele foi roubado. Então, Gideão, irmãos, ele assumiu o papel dele. Ele fez a parte dele. Ele estava guardando, escondendo os midianitas o alimento, a provisão. E às vezes, em momentos de crise, irmãos, que a gente tem que saber guardar, proteger, né? Aleluia. Como diz o velho ditado, quem guarda tem. Gideão aprendeu isso. Então, a primeira lição aqui que nós podemos ver, Deus ele é o socorro presente na angústia. Deus ele sempre vai tomar uma iniciativa ao teu socorro. Deus ele sempre vai se apresentar para você no momento da dificuldade, no momento em que tudo estiver se abalando.
para mostrar para você que ele é Deus, que ele não está, como vou dizer a palavra para você aqui, ele não está cego, ele não está disperso do que está acontecendo com você. Deus, ele tem atenção, os olhos do Senhor estão sobre sua vida, os ouvidos do Senhor estão inclinados sobre sua vida para ouvir essa oração, para ouvir o seu clamor. Mas compete a você, meu irmão, você é o Gideão da sua família, você é o Gideão da sua casa, você é o Gideão da sua empresa, você é o Gideão daquilo que Deus colocou para você administrar, para você tomar conta. Você é o Gideão, muitas vezes, da sua igreja, que muitas vezes as pessoas estão desmotivadas e você tem que ir lá levar o trigo, levar a palavra lá, levar o alimento, levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança. É com você que Deus conta. Aleluias. E é interessante, irmãos, e não fique aqui esperando que Deus vai colocar muitas pessoas. Às vezes a gente quer que seja um grande número de pessoas para fazer a obra com a gente, uma grande multidão para resolver nossos problemas. Muitas das vezes é você mesmo. É com você. Entendeu? O negócio às vezes é contigo. Tá entendendo? A palavra para você. Às vezes você está esperando, está olhando para o seu líder, está olhando para o seu pastor, está olhando para o seu colega de trabalho, no curso, e achando que é ele que vai resolver. Não, é contigo. Mas, irmão, a palavra de Gideão, ele vai trazer uma resposta para Deus. Vai falar assim, mas Senhor, eu sou um menor da menor família na cidade que eu moro. Tem muitas pessoas que estão se garantindo em cargos, se garantindo em títulos. É interessante que Davi ele fala para o gigante: tu vem com lanças, escudos, espadas contra mim? Eu, porém, te digo que eu vou em nome do Senhor. Davi ele não foi confiando na espada dele. E com você, comigo, também não é diferente. É na nossa força. Ele fala, vai nessa tua força. O que é essa força? É a nossa fé em Deus, a nossa esperança em Deus, a nossa confiança em Deus, na nossa determinação em Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que está, antes de continuar a mensagem, está o pastor Léo dizendo assim, quem tiver aqui, vamos compartilhar com alegria, para bastantes pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Tem razão, pastor Léo. Quantas pessoas estão precisando ouvir a palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa aí seus comentários, né? Comentem. Aleluia. Deixe aí seus testemunhos, suas experiências. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui, meus irmãos. Não podemos ficar inertes. Então, Gideão ele vai fazer algo que é difícil. Já é difícil malhar o trigo, né? Ali no largar ali. Preparar o trigo, o vinho, a uva. Já é um trabalho difícil. Tanto que os servos, quando eles estão fazendo o processo da uva, eles cantam louvores. Vocês veem como que já é difícil preparar o vinho no local próprio, adequado para isso. Agora imagine então, você preparar o trigo, malhar ali o trigo, porque você precisava de vento, né, de um lugar arejado para facilitar o trabalho, e não tinha, porque tinha que ser um lugar escondido. Aleluia, Jesus. E às vezes, irmãos, o trabalho ele é árduo, o trabalho é difícil,
Às vezes, o que Deus está falando aqui para a gente é que o nosso trabalho, às vezes, é no terreno difícil mesmo. Trabalhar a vida de uma pessoa não é fácil. Pegar um novo convertido com problemas, né, com drogas, uma moça, às vezes, saindo de uma vida de prostituição, uma família que tem um parente ali com câncer, com uma diabetes, com uma leucemia. Não é fácil você trabalhar nessas condições, nessas vidas, né? Trabalhar com uma pessoa que está vindo de um quadro de depressão, né? Trabalhar com uma pessoa que sofreu violência doméstica, abuso sexual, pessoas que viveram um casamento que foram exploradas, né, no seu casamento. Não é fácil você trabalhar num terreno desse, né? Na igreja também, o trabalho na igreja, meu irmão, minha irmã, também não é fácil, porque quem está de fora muito mais critica do que elogia, do que apoia o trabalho, o que é feito na igreja. Pergunta para qualquer pastor aí se é fácil cuidar de um rebanho. Pastor Léo é pastor. Responde para mim, pastor Léo, se o senhor estiver me ouvindo, se é fácil cuidar de uma igreja, de um rebanho, né? Visitar, ter uma palavra para cada situação, porque quando a gente vai fazer visita, vai fazer evangelismo, você entra numa casa, é uma pessoa que tem problema com o alcoolismo. Você entra na outra casa, é uma pessoa que tem, uma família que tem um problema com vida financeira. Você vai numa outra casa, o problema é que o casal tá em crise, está prestes a se divorciar, e você tem que ter palavra para cada tipo de situação. Então veja que o terreno era hostil. Então, não fique pensando que você vai ter o terreno vai ser fácil, não. O campo não é fácil, não. Tem dificuldades, tem muitas arestas para tirar, tem que arar a terra. Tá entendendo? A dificuldade, ela é grande. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui Deus vai deixar uma palavra para Gideão. Vai falar assim, ó, vai na sua força e eu serei contigo. Então, meu irmão, você que quer realizar um trabalho, você que já realiza, você obreiro que já se encontra muitas vezes até um pouco cansado, porque o trabalho ele realmente lhe cansa, né? O terreno não é fácil, você se sente afadigado, às vezes até se sente desmotivado. Mas tem uma palavra do Senhor para ti hoje, que é: o Senhor é contigo. Ele ainda continua, e para alguns obreiros vou dizer, ele ainda continua sendo contigo. Né? Porque às vezes tem obreiros que passam por crises ministeriais e até algumas crises existenciais, e isso é normal, isso é do ser humano. Não tem super crente, não tem, né, o super pastor, não tem a super missionária, não tem o super obreiro, não. Aleluia. Mas o Senhor é contigo, Ele ainda é contigo, vaso. Viu, homem, viu, mulher de Deus? Você que tem malhado muito trigo no lagar, é com você que eu estou falando agora. Para você que tem aí vindo anos vendo os midianitas cercando a terra, saqueando, deixando o povo na escassez, mas você ali, com a sua pouca força, com o pouco que você tem, eu quero deixar aqui uma palavra para você.
Deus, ele é um Deus que ele é multiplicador, né? Então, é o pouco que você tem, que nas mãos de Deus se torna muito. Aleluia, Jesus. Para você, meu irmão, para você, minha irmã. Também quero dizer para você que está iniciando na obra do Senhor, aleluia. É interessante que Gideão agora vai fazer uma prova com Deus. Ele fala, Senhor, perdão, se é o Senhor que está me chamando, me dá uma prova, me dá uma garantia. E aí Deus, tudo bem, te dou uma prova, te dou uma garantia. E ele fala, ó, eu vou preparar um algo aqui para o Senhor. Então ele vai preparar o altar ali, ele vai preparar todo algo para sacrificar a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, primeira lição. Primeiro ponto aqui é que Gideão entendeu que não seria nada de graça, que teria que ter entrega, que teria que ter sacrifício, que teria que ter altar. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está começando agora, que está querendo ser obreiro do Senhor, você que não está conformado com o que está acontecendo à sua volta e que quer tomar uma atitude, faça como o Gideão. Que o seu ministério seja um ministério que tenha altar. Que o seu ministério seja um ministério que tem sacrifício. Porque nada é de graça, irmãos. Tem muitos obreiros que estão querendo viver um evangelho fácil, um evangelho cômodo, um evangelho sem renúncias. Né? E esse evangelho, ele não existe. Isso é uma utopia, é um engano. O ministério ele tem que ter sim altar. Que altar é sinal de relacionamento com Deus, é sinal de presença de Deus, é sinal de direção, de resposta de Deus. É no altar que Deus ele vai trazer a aprovação dele. É no seu sacrifício. Então, você tem que sacrificar, você tem que doar, você tem que entregar sua vida, né? O seu tempo, o seu amor, a sua fé, a sua saúde. O salmista Davi, ele dizia que o zelo pela casa do Senhor o consumia. Então, altar é o lugar onde você vai ser consumido pelo Senhor. E que o que você apresentar como sacrifício vivo, a sua vida, a sua família perante o altar, a sua vida financeira, a sua entrega, que ela venha subir como aroma agradável nas narinas do Senhor. É interessante que o anjo, quando Gideão ele apresenta o sacrifício, o anjo ele toca aquela penha, ele toca aquela pedra. E ele, ao tocar, vem chamas de fogo e consome o sacrifício. Então, que o seu ministério, meu irmão, minha irmã, ele seja um ministério que tenha o fogo do Senhor, o sinal de Deus, que tenha a resposta de Deus, que tenha a marca de Deus em seu ministério, em sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, podemos ver até aqui que Deus ele vai se apresentar para você no meio da dificuldade, que Deus ele vai atrás de pessoas que não ficam inertes, que não cruzam os braços, mas pessoas que procuram fazer algo, pessoas que sempre estão ocupadas,
se ocupando na obra do Senhor, procurando fazer a parte dela. Terceira lição, que Deus, ele tem uma palavra de que ele é contigo, que ele ainda é contigo. 4, que sua vida, que o seu ministério venha ter altar, sacrifício e resposta de Deus. Porque tem muitas pessoas por aí, irmãos, pregando, ensinando, falando um monte de coisa, mas que não tem resposta de Deus, que não tem direção, que não tem confirmação de Deus. Que Deus não falou nada para ele, não deu resposta nenhuma para ele. Mas ainda assim ele insiste em fazer. Pessoas que ainda não receberam aprovação. Não, mas vão receber? Possam ser que vão receber, mas ainda não receberam. Deus ainda não deu a ordem, Deus ainda não deu a instrução. E agora, no verso 25, aleluia, Jesus, glória a Deus. Vai dizer assim: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Irmãos, a servidão do povo de Israel que estava tendo sobre a vida, sobre os midianitas estavam escravizando, e quando a gente não faz nada, quando a gente não toma nenhuma atitude, né? E a Bíblia só vai nos falar em Romanos, capítulo 12, para nós não nos conformarmos com as coisas deste mundo. E o que nós podemos ver no povo de Israel é que o povo de Israel ele estava conformado com a situação que estava acontecendo. Eles estavam conformados em aceitar migalhas. Eles estavam conformados com tudo aquilo a ponto de ter sido criado um altar a Baal. Criado um monumento de idolatria. Não, mas o que é idolatria? Idolatria, as pessoas pensam que às vezes é só adorar uma imagem, uma estátua, não. Idolatria é aquilo que substitui, que os homens querem colocar como substituição a soberania de Deus. Deus ele é soberano. E Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Pergunto para você, Deus tem sido soberano na sua vida? O altar da sua vida tem apresentado sacrifícios para quem? Quem tem sido soberano na sua vida? Podemos ver que em Israel, na vida de Joás, pai de Gideão, o soberano já não estava sendo mais o Deus de Israel, já teria sido Baal. Porque quando as dificuldades vêm, as guerras, as lutas vêm, e como eu já falei aqui, pode ser uma enfermidade, né? Quantas pessoas hoje que têm quadro de depressão são dependentes de remédios, não são dependentes do Senhor. E eu não estou aqui criticando os profissionais da área, os especialistas, não. Não é isso que eu estou criticando. Mas tem pessoas que têm tornado, né, dependentes de remédios. Quantas pessoas são dependentes da nicotina?
qualquer coisa, qualquer ansiedade, pega um cigarro. Quantas pessoas são dependentes do álcool, porque às vezes teve uma desolação amorosa, e aí se enfiou no alcoolismo. Quantas pessoas consomem drogas ilícitas para substituir algum tipo de sentimento, de emoção, até de autoconfiança. Quantas pessoas usam drogas ilícitas para ter uma autoconfiança ou até uma autoaceitação dentro de um grupo? Quantas pessoas são viciadas em apostar? As pessoas, elas têm colocado a dependência da sua vida financeira, muitas das vezes, em jogos de apostas, em jogos de azar. Enquanto a Bíblia vai falar que Deus ele deixou a terra para o homem administrar. E Deus em nenhum momento falou que a vida financeira do homem seria fácil. Você teria que saber trabalhar, você teria que ganhar o seu dinheiro, administrar o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro sobrar. Mas tem muitas pessoas que o dinheiro é o seu senhor, e não elas é o senhor do seu dinheiro. Quantas famílias, quantas casas, há vários tipos de altares. Há vários tipos de idolatrias, ou seja, de substituições. Substituíram a dependência em Deus, a confiança, a esperança em Deus, por tantas outras coisas. Aleluias. E aí Deus, então, ele vai na raiz do problema. E que eu e você, meu irmão, que somos chamados por Deus. Ei, você foi chamado por Deus para derrubar altares. Derrubar altares de idolatria. Você foi chamado para ser um construtor de altar a Deus. É interessante que a visão de Gideão, que quando Gideão ele recebe a palavra do anjo, ele já sabia que tinha um altar, já sabia que o povo estava perdido na idolatria. Então a primeira coisa que ele vai fazer é assim: opa, calma aí, primeiro eu vou fazer um altar para o Senhor, primeiro eu vou sacrificar o Senhor primeiro. Veja a resposta de Gideão, a atitude de Gideão. Então que você, meu irmão, que você, minha irmã, você obreiro, não deixe as crises te subjugarem. Não deixe as crises tomarem conta de você. Não deixe o que está acontecendo no mundo. Não se conforme com o que está acontecendo no mundo. Tantas coisas que estão acontecendo no mundo que vão contra os preceitos, contra a vontade de Deus. E tem muita gente que está se rendendo a isso, que já permitiu altares. Você é dependente só de Deus. Você é dependente só de Deus. E qual é o resultado disso? E aqui é para concluir essa mensagem, concluir essa fala. O mundo está precisando de pessoas de homens de Deus, de mulheres de Deus, que foram chamados como cabeças e que tenham atitudes e que tomem atitudes de cabeças. Porque hoje em dia, o que tem visto muito são pessoas que foram chamadas como cabeças, mas estão se comportando como caudas. Ei, não é o mundo que te influencia.
Não é a grande maioria que te influencia. Não são as tendências ou as modas que te influenciam. Mas é você que influencia o mundo. É você que é o sal. É você que é a luz nessa terra. Aleluia. Então veja que todos aqueles homens, eles estavam perdidos na idolatria. Eles estavam conformados a ponto que precisou chegar Gideão e quebrar o altar que tinha sido feito a Baal e construir um outro altar a Deus. Aleluia, Jesus. E apresentar sacrifícios. E aquilo impactou aqueles homens, a ponto que ficaram se perguntando quem foi, quem foi. E aí depois de uma inquisição ali, em que eles ficaram sabendo que era Gideão. E aí a partir dali, eles começaram a seguir Gideão. Então não fique esperando por cargos, por títulos. Você foi chamado por cabeça. Você foi chamado para ser luz, para ser sal, para influenciar, não para ser influenciado. Você foi chamado para derrubar altares, para construir um altar só a Deus. Você foi chamado por Deus. Deus falou que seria com você. Deus falou, a vitória é certa porque eu estou contigo. Então não se acovarde. Não se permita, não se conforme com as coisas que estão acontecendo. Não deixe as crises tomar conta de você. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não saiba, sem que Deus não permita. Deus conhece as estrelas, cada uma pelo seu nome. Pelas suas palavras, os montes se ergueram, os mares, né, se dividiram. Então, eu quero deixar aqui essa palavra para você nessa tarde. É tempo de você derrubar os altares de Baal e no cume do monte fazer o altar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Porque tem muitas pessoas aí fora que estão precisando de alguém, como nós falamos aqui no programa passado. Entre lá no YouTube, lá na nossa página, entre lá no YouTube, no nosso canal da ZNTV, você vai ver lá no nosso programa passado. Nós falamos aqui a função da igreja, a responsabilidade da igreja em meio à calamidade, em meio ao que está acontecendo, em meio às trevas, que é de trazer resposta, que é de trazer palavra de vida, palavra de cura, que é de trazer direção. Então, tem pessoas que precisam de um homem que seja, de uma pessoa que seja, de um líder que seja o cabeça, que vai dar direção, a pessoa que seja capaz de fazer aquilo que ninguém mais é capaz de fazer. E é com você que Deus conta para isso. Não adianta, às vezes, você querer olhar e querer transferir a responsabilidade para o próximo, porque é com você. A responsabilidade está com você. Porque, às vezes, não foi o seu vizinho que Deus viu malhando o trigo no lagar. Não foi o seu patrão, não foi, às vezes, o seu pastor, não foi, às vezes, o seu líder, ou o seu liderado, ou sua ovelha. Mas quem Deus viu, não se conformando, quem Deus viu malhando o trigo no lagar, escondido, foi você. Então então é você que Deus escolheu. Às vezes Deus se apresentou para você, mas você está querendo transferir para outro, não. Como nós vemos em Salmos aqui 46, o reino dele não se abalará. E ele é o Deus que corta, que quebra o arco, que quebra a lança,
põe o carro no fogo. Ele é o Deus que vai à frente, que garante a vitória. Então fique com essa mensagem em nome de Jesus. Seja uma mensagem de direção, de resposta, de confirmação, de exortação, sabendo que exortação não é só o famoso puxão de orelha, mas exortação na sua etimologia em si é incentivar. Então receba essa palavra de incentivo. Você, Gideão, você que não tem se conformado, você que tem se dado ao trabalho, ter malhado o trigo no largar, Deus conta contigo. Fico com essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, meus irmãos. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Uma grande alegria. Passou rápido, pensei que até ia demorar. Estou aqui hoje sozinho, né? Eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu irmão Manuel lá, para quem ainda não sabe, hoje não pôde vir, porque por motivos pessoais, né? Quero aqui também falar do nosso patrocinador Vital Embalagens, né? Se encontra ali no centro de Santos, na Praça José Bonifácio, número 32. Contatos 3222-2203. Para você que não conseguiu anotar, 3222-2203. WhatsApp 996-295475. Reforçando, 996-295475. Aleluia. Como eu falei aqui no meio do nosso programa, dia 30 de novembro, isso mesmo, dia 30 de novembro, o pastor Léo já disse que iria, colocou ali, vou lá. Aleluia. Teremos um grande culto dos novos convertidos lá na congregação da Barreirinha, Ministério de Santos, setor 5, né? Dirigente local, evangelista Valdir, nossa liderança setorial, presbítero Mário, missionária Wanda, glória a Deus. Então, você que mora próximo, você que tem condições de ir, dia 30, deixo aqui o nosso convite da congregação de Barreirinha para você. Amém? Deus tem uma palavra tremenda para você. O pregador, ele é aleluiado, pode ter certeza. Glória a Deus. Então, está feito o convite. Aguardamos sua presença lá. Tá bom? Glória a Deus. E a você, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando no programa aqui, nos estudos da Web Rádio CN Litoral, né? Se inscreva no nosso canal, siga nossas páginas, siga nosso Instagram, Twitter, enfim, nossos canais digitais, né? Compartilhe, divulgue, comente, né? Essa rádio que tem uma grade de programas variadas, tá? Então, deixo aqui também meu convite a você, né? Fazer parte dessa família aqui também, tá bom? Fique com Deus. Quero já fazer aqui as considerações finais. Quero agradecer a todos, né, que participaram, que deixaram essa mensagem. Em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, quero a Ti agradecer, Senhor, primeiramente por ter chegado até aqui em paz, na segurança. Pai, quero agradecer a Ti, Senhor, por esse estúdio. Pai, por esses microfones, Senhor, que alcançam milhares de vidas. Agradecer a Ti, Senhor, pela Tua presença, Senhor, em nossas vidas, pela Tua palavra, que foi semeada, Pai, em nossas vidas, para darem frutos. E que esses frutos, Senhor, que nós temos falado aqui, Senhor, temos proclamado a Tua palavra, Pai querido amado, a Tua mensagem de amor, de esperança, de fé, Senhor, através desses microfones, possa alcançar, independente, Senhor, da opção religiosa de cada um, Senhor. O Senhor é o Deus que, ao se entregar na cruz, se entregou por todos. Então, que Seu amor, que Sua graça, que Sua misericórdia, Senhor, venha entrar, Pai querido amado, Senhor, Pai, na vida de cada um. Quero pedir, Senhor, cura, Pai querido amado, Senhor,
naquele que se encontra enfermo, Pai amado, aquele que se encontra doente. Pai, que o Senhor venha estabilizando, Pai, a pressão. Pai, o Senhor venha, Pai, tratando, Senhor, sarando, Pai, das diabetes, Pai amado, do câncer, Senhor. Doença, Pai, no sangue, no osso, Pai amado, na pele. Pai, em qualquer tipo de órgão, Pai amado, o Senhor venha pôr nas tuas mãos, operando cura, Pai amado. Pai, que o seu nome possa ser glorificado através, Senhor, dessa rádio, que possamos ouvir testemunhos, assim eu creio, de pessoas que ouviram, Senhor, Pai, o conteúdo desse programa, do programa também do pastor Léo, Senhor, Pai, que venham dar testemunhos aqui, Senhor, Pai, através de mensagem, não sei como, de que o Senhor operou, que o Senhor também venha abrindo portas, Pai, amado, para aqueles que precisam de emprego, Senhor, Pai, que o Senhor venha dando vitórias, Pai amado, Senhor, aqueles que estão com ações na justiça, Pai querido amado. Que o Senhor venha, Senhor, Pai, restaurando casamentos, Pai querido amado. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha libertando, Pai, aqueles que se encontram na dependência do álcool, na dependência, Senhor, da nicotina, na dependência, Pai, Senhor, Pai, de jogos de azar, Pai, aqueles que se encontram, Pai, na dependência, Pai, de drogas, Senhor, ilícitas, Pai amado. As famílias tanto sofrem, tanto pedem, Senhor, a Ti. Entra, Pai, com a Tua provisão, entra com a Tua libertação, Pai amado, através desse rádio, através desses microfones, Pai amado. Entra, Senhor, com a cura, Pai amado. Entra com o Teu milagre, Senhor. Pai, aquele que se encontra em depressão, trata dessa depressão, põe por terra, Senhor. Pai, aquele que se encontra perdido, Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá a direção, dá a resposta. Em nome de Jesus, Pai, essa é a minha oração, agradeço a Ti, o Senhor esteja com todos, em nome de Jesus, amém, e graças a Ti, Senhor. Quero já agradecer a você, ficou conosco, o pessoal do app, da rádio, o pessoal do Instagram, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Fique com Deus.